com a paz do Senhor. Queremos dizer aos nossos amigos que é outra vez um prazer estar nessa praça, nesse centro aqui de Limoeiro, para dizer aos nossos amigos mais uma vez que Jesus ama a todos, aborrece somente o pecado, mas Ele ama o ser humano porque Ele é cheio de amor e de misericórdia. Deus criou tudo dizendo: haja sol, houve sol, haja lua, houve lua, estrela, houve estrela. Mas para fazer o homem, combinou com a Trindade Santa: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, meus queridos, o homem tem uma partícula de Deus e volta para Deus para prestar conta pelos atos praticados na face da terra. E nós, como crentes em Jesus, conhecemos a palavra de Deus, temos que transmitir o Evangelho, é uma obrigação nossa, porque diz a palavra de Deus que nós somos devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Portanto, quanto está em mim, disse Paulo, estou pronto para vos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus queridos, é uma bênção do céu, porque só existe pregação do Evangelho na terra enquanto a igreja, os crentes estiverem na terra. Quando desaparecer esse povo, não há mais a pregação e os amigos vão desejar ouvir a palavra. Aí a Bíblia diz que vem fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas aí vai ser tarde demais, porque a porta da graça vai se fechar. Então, meus queridos, antes que a porta da graça se feche, abrace o Evangelho, aceite Jesus, porque se o homem partir para a eternidade, desta vida para outra, sem aceitar Jesus, segundo a Bíblia, é desconhecido no céu. E sendo desconhecido no céu, não pode morar com Jesus. Então, meus queridos, só pode morar com Jesus no céu quem tem o nome escrito no grande livro da vida. E nós temos o prazer de avisar todos mais uma vez que Jesus está pronto a salvar. Deus é longânimo, é misericordioso, espera que o homem se arrependa dos seus pecados. Noé pregou cerca de 120 anos, o povo não acreditou. Agora nós estamos pregando já há muitos anos. Há mais de 2000 anos Jesus veio a este mundo e anunciou o Evangelho. Eu costumo dizer que é um privilégio muito grande a gente fazer o que Jesus fez. E a Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meus queridos, Evangelho é poder de Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19: arrependei, pois, e convertei-vos, para que venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos amigos, o homem precisa de reconhecer. O arrependimento, o reconhecimento é uma coisa importante, é preciosa. Então, meus queridos, Evangelho é poder de Deus. Está escrito, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Disse Paulo: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Assim quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que estava pronto. Eis que estava pronto para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é salvação, é misericórdia de Deus para com o homem. E Jesus ama de uma tal maneira o homem, que derramou, a sua misericórdia sobre a terra, destronizou seu filho, que vivia antes da fundação do mundo. Jesus já estava com o Pai.
Mas aí Deus olhou do céu à terra, não viu nenhum justo sequer para morrer na cruz. Aí destronizou o seu filho do céu e mandou para a terra para derramar o sangue todo na cruz do Calvário para salvar o homem. Então, meus queridos, tem pessoas, por não acreditar na Bíblia Sagrada, se torna crítico, zombador do Evangelho, porque é ignorante acerca da salvação. Mas também existem aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas concorda com a Bíblia, porque a Bíblia é a carta magna de Deus. Então, meus queridos, todo livro, ele for escrito, tem os seus autores, mas a Bíblia é o único livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É por isso que ela se cumpre ao pé da letra, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, é grande, é forte, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, meus queridos, Jesus quer que o homem reconheça que é um pecador. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe, meu querido, outra personagem que possa perdoar pecado do homem, a não ser o Cordeiro de Deus, a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que João Batista estava falando a respeito de Jesus. Quando Jesus se aproximou, ele apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus de Nazaré, porque Ele é maravilhoso. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. As pessoas se deleitam no pecado e acham que está muito bem, mas diz a Bíblia que há caminho que aos olhos do homem parece o melhor, mas o fim dele é caminho de morte. Mas nós, os crentes em Jesus, agradecemos a Deus porque nos alcançou com a sua salvação. Porque a salvação, meu querido, é dom de Deus. É uma bênção ser crente, porque é participante do dom de Deus. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nunca pense que você só fazendo bem a alguém, sem aceitar Jesus, vai ter salvação. Porque a salvação é outra coisa. A Bíblia manda dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Mas a salvação é pela graça. É uma obrigação minha dar de comer. Pode ser a peça mais ruim do mundo, mas é uma obrigação. Se tem fome, dê de comer, se você tem condições. Mas a salvação é pela graça. Ou aceita Jesus e vai para o céu, ou rejeita o Evangelho para a perdição eterna. Porque não há 10 caminhos, não há 2, 3 caminhos, 4, é só um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem pessoas que se apegam com A e com B e pensa até que essa personagem que ele se apega vai dar vitória a ele, vai dar salvação. Mas nós queremos dizer para os amigos que só existe um mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. E Ele é cheio de perdão, é cheio de misericórdia. A prova que Jesus é cheio de amor e de misericórdia e de perdão é que trouxeram uma mulher à presença de Jesus, conforme João capítulo 8 está escrito, se os amigos quiserem ler. Uma mulher apanhada em adultério, na vida pecaminosa, colocaram na frente de Jesus escribas e fariseus. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram a mulher para ver se encontrava Jesus em falta. E diz: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei manda que a taça seja apedrejada. E tu o que diz? E Jesus disse para eles:
Quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E a Bíblia diz que ninguém atirou pedra contra a mulher. E Jesus escrevendo na terra, talvez até as faltas daqueles que acusava. E Jesus disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, mulher? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meu querido, para ser salvo é só você deixar a prática do pecado. Se Abraão e os crentes não pecam, não. Peca. Talvez essa semana eu já pequei. A mulher comprou um leite, eu quase acabava o pecado da glutonaria. Tomei o leite, um gosto de queimado bom. Quando procuraram, estava acabando. É pecado, mas é um pecado perdoado. Nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas. Mas o homem natural, quanto mais peca, mais vontade tem. É diferente do que serve a Deus e o que não serve. Mas Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você, meu querido, não diga que não está cansado e carregado de pecado, porque você vem pecando há muitos anos na prática do pecado. É triste o homem sem Jesus, porque para ele todo caminho dá na venda, mas para o crente o caminho que dá para o céu é Jesus. Então, meu querido, Deus tenha misericórdia dos nossos amigos. Aceite Jesus como Salvador, porque Ele é o Cordeiro que está de braços abertos. Jesus abençoa a todos, nos dê da sua graça e tenha misericórdia da sua alma. Os irmãos trazem esse som, vem peça aqui para o centro, para a coluna da hora. Por amor a vocês, nós estamos aqui por amor às almas, porque nós estamos cumprindo uma ordem imperativa de Jesus. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele deu esta ordem aos seus discípulos, e nós somos discípulos do século presente, que é o rei das trevas, queira ou que não queira, o crente é o discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Jesus foi batizado cerca de 30 anos no Rio Jordão por João Batista, para dar exemplo à humanidade que o batismo, o homem precisa crer e ser batizado para ser membro do corpo de Cristo e ter direito ao céu, ter um nome escrito no livro da vida. Jesus abençoa a todos. Se quiser ir morar no céu, seja crente. E só tem crente, seu Abraão, no céu. Só tem crente, bem crente. Porque segundo a Bíblia ainda vai ficar muito crente por causa do descuido na vida. Mas no céu só tem crente lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus abençoa a todos. Agradeço os irmãos pela oportunidade. Amém.